Então, salve, salve, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula para fazermos, em uma ocasião bastante especial, para mim ao menos, fazermos uma revisão. E eu separei 5 tópicos especiais de prescrição, porque parece que prescrição é algo que não se esgota, né? A prescrição, especialmente das cobranças tributárias, nós temos a prescrição lá da repetição do indébito para quem é envolvido na matéria tributária, mas na cobrança parece que ela não se esgota, parece que se renovam os problemas ou perspectivas de temas que a gente sempre revisita. E a gente resolveu então fazer esta aula, uma aula, digamos assim, festiva para mim, porque eu recebi pelas mãos da Thailand o primeiro exemplar da versão impressa. E eu separei aqui ó, assuntos tratados no livro para a gente conversar hoje. O primeiro exemplar da versão impressa do livro que eu tenho um carinho muito especial, do Prescrição Tributária e Jurisprudência na Execução Fiscal. E eu separei 5 tópicos que eu tratei neste livro para nós conversarmos e revisarmos assuntos que vão, como já anunciamos no tópico da aula, assuntos que vão do básico ao avançado. Lá no final eu deixei um assunto que é um tanto quanto tormentoso, deixei anotadinho. Eu sou um cara do old school, assim, né? Um cara do offline. Então temos matéria também aqui anotada para debatermos lá no final. A nossa atividade está programada para durar no máximo 1 hora, para também não cansar vocês. Afinal é festa, né? Não é para a gente ficar aqui varando noite. Mas eu quero agradecer demais a presença de todos que acompanham em tempo real. Quem vai depois, numa outra ocasião, acessar esse conteúdo, vai ficar gravada essa aula, certo? Para quem tiver interesse num outro momento. Portanto, quem está com a câmera aberta sabe que depois esse vídeo vai ser acessado, né? E com isso já fica ciente que vai aparecer aí depois para os nossos alunos. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é uma impressão que nem é minha, foi da minha filha. Ela que filmou, eu fiz um post no Instagram e ela filmou para mim eu abrindo o pacote que chegou por teleentrega aqui do primeiro exemplar. As editoras geralmente mandam assim, né, para degustação, né, para fazer uma apresentação, alguma coisa assim, até para matar a curiosidade. E aí recebi o primeiro exemplar, disse, minha filha, filma aqui. E ela, primeira impressão, pai, esses teus livros jurídicos são sempre muito feios. E esse aqui é muito bonito. Os livros jurídicos, assim, às vezes são muito, assim, monótonos, né? Ou tem uns desenhos meio nada a ver, aqui um do Bob, umas coisas assim, meio que não tem muito a ver, outro do Ferraioli aqui, que eu estou estudando para doutorado. Umas capas assim que não fazem muito sentido. E essa capa que ficou muito legal, que ela dá essa sensação de movimento, assim, né? Tem tudo a ver com prescrição, que afinal de contas é o tempo tratado no direito. As coisas não estão estanques, elas estão em movimento sempre, é uma realidade do mundo. E isso, inclusive, está aqui nesta contracapa. E a primeira frase tá ali: o tempo é o limite de todas as coisas. O tempo é o limite de tudo, inclusive da nossa vida, inclusive o limite da vida dos problemas tributários. A prescrição não deixa de ser uma resposta do direito a esse tipo de problema. E a primeira impressão que eu fiquei muito feliz, que eu não tinha visto, né? Às vezes a gente recebe uma prova, né, que a gente chama de boneco. E eu não tinha recebido o boneco dessa impressão. E ficou muito bonito com a capa com acetinado, né? Não fica aquela coisa brilhosa, assim. Ficou muito bonito, muito elegante, assim. Gostei muito da qualidade da impressão. Obrigado, Aleté. Eu já compartilhei com eles, mas fiquei muito satisfeito, assim, ficou muito bonito, assim, ficou tudo muito, muito legal, sabe? Muito profissional. E nesse tratamento profissional, quando eu escrevi aquele primeiro livro de comentários à lei das execuções, a editora antiga tinha removido uma espécie de sumário, que é esse mesmo aí, ó. Uma espécie de sumário que eu havia preparado no original. A editora suprimiu isso e foi para publicação daquela forma e o pessoal me pedia. Então, dessa vez, tem um sumário super pormenorizado. Eu preparei com um sumário bem minucioso que facilita muito a procura. Vou falar, até confessar para vocês que hoje mesmo eu estava pesquisando no original eletrônico
e acompanhando pelo sumário para saber onde é que estavam os assuntos. Então é bem legal para facilitar a pesquisa. Afinal de contas, nós somos todos resolvedores de problemas, né? Nós do ambiente jurídico, nós precisamos saber resolver os problemas, saber onde encontramos as soluções para esses problemas que aparecem em problemas assim que eles se multiplicam, né? Aquele, como é que é aquele personagem desenho animado, não, do filme que caiu na piscina e os problemas se multiplicavam, né? Então é mais ou menos isso, e o livro tenta, né, apresentar um repertório, um apanhado de construções jurisprudenciais, assim, não esperem encontrar muita citação doutrinária, ou assim, vertentes doutrinárias, ou discussões. Eu gosto muito do operacional, do preto no branco, como a lei, como a jurisprudência tratam dos assuntos, e então é um apanhado numa lógica, né? Porque eu sempre tento fazer um estudo com um início, meio e fim que facilite para mim mesmo acompanhar, para eu entender onde que estão os conteúdos e também para o leitor, né? Afinal de contas, quem escreve, escreve para um leitor, não escreve para consumo próprio. Então, eu organizei numa ordem metodológica a matéria. Quem já teve contato com a versão digital do livro, que foi lançada primeiro, né, dessa mesma edição, já pôde perceber que tem uma ordem, um encadeamento lógico, que a própria análise do sumário dá conta. Na abertura do livro, eu tratei de fazer um pequeno apanhado de teoria geral, mas, digamos, é um resumo de prescrição, porque é importante a gente fixar algumas premissas com as quais fica muito mais fácil da gente conseguir resolver os problemas, porque nem sempre a gente encontra um precedente ou uma lei, né, ou enfim, algum julgado qualquer ou uma experiência de algum colega, né? A gente nem sempre encontra alguém que tem algum lugar para resolver uma minúcia. E a minúcia a gente vai acabar resolvendo por nós mesmos, porque aquela casuística, muitas vezes a realidade é tão mais fértil que a ficção, que a gente não encontra um julgado idêntico, né? Hoje mesmo estava deparando com um caso que eu vou comentar com vocês. Olha, isso aqui não tá exatamente dentro dos precedentes do STJ, então a gente vai recorrer à teoria geral. E a gente vai lembrar que a prescrição ela é um instituto multimilenar, ele não é um privilégio do tributário, muito pelo contrário, a prescrição ela é multimilenar, ela está lá no direito romano, né, e veio para o direito civil, e a gente copiou algumas coisas, e o tributarista já é cheio de manha, né, resolveu dar ali um temperinho, colocar um sal e uma pimenta a mais na prescrição, diferenciando a prescrição tributária da prescrição lá do direito privado, que tem uma tradição muito antiga. Mas a gente precisa entender que a gente só tem prescrição quando a gente tem um direito de crédito, um direito potestativo, um direito formativo, um direito de influenciar na esfera jurídica de outra pessoa. Não é um direito que pode estar exposto à prescrição. Primeiro de tudo, ele tem um direito de crédito. Apenas créditos estão expostos à prescrição. Um direito de crédito que não foi satisfeito, ou seja, nós temos inadimplemento. Se não tem inadimplemento, a gente não tem prescrição. Se está pago, né, ou outra causa de extinção, não vamos ter prescrição. É um direito de crédito insatisfeito e que não foi buscado pelo exequente. A gente tem por credor, nós temos uma inércia, uma desídia, um descuido, um desinteresse, né? A gente tem uma certa recalcitrância, uma relutância em promover a cobrança. E isso vai gerando os elementos da prescrição que a gente vai utilizar no tributário. E essa inércia ela perdura durante um certo tempo. Um tempo que está previsto na lei, que é o prazo da prescrição. Para termos prescrição, nós temos o somatório de vários elementos, não é só tempo, né, e crédito. Nós temos um crédito não satisfeito, não perseguido pelo exequente durante um certo tempo. Esse tempo está previsto numa lei complementar, na matéria tributária, ou em outra lei. Isso vai ser importante lá no último bloco aqui da nossa revisão. Previsto numa lei, certo? E esse prazo decorreu sem interrupções.
e esse prazo decorreu sem interrupções. Isso é muito importante na análise, por exemplo, vamos puxar para uma questão muito prática que me perguntam muito e talvez vocês já tenham deparado. Professor, pode-se ter prescrição quando se passam mais de 10 anos ou mais de 5 anos do vencimento até o ajuizamento? E o que o operador jurídico vai dizer? Olha, depende, como tudo na vida, aquela brincadeira, né, da faculdade que a gente detestava, né? Depende, mas depende do quê? Depende se não houve alguma causa interruptiva da prescrição. E aí fica muito lógico, a gente vai buscar na teoria geral, tendo essas ferramentas, né, essas técnicas de enfrentar os problemas, a gente vai ver, olha, passaram mais de 5 anos, ligou uma luzinha vermelha, mas será que tem prescrição? Eu, primeiro de tudo, preciso ver se não teve uma causa de interrupção da prescrição. Talvez tenha tido um parcelamento que não está noticiado, não é desconhecido pelos interessados, e aí então a gente demonstra que esse conhecimento mais de base vai ajudar a resolver muitas situações de limite que a gente vai tentar resolver buscando precedentes, buscando jurisprudência, buscando na lei, não vai conseguir. Né? A gente não vai encontrar um precedente dizendo, olha, passaram-se 10 anos, mas é importante verificar que teve 2 ou 3 ou 4 parcelamentos nesse interregno. Cada um deles interrompe a prescrição. Cada um deles interrompe, então volta do zero. E a gente vai ter sucessivas interrupções, e aí então acontece aquela coisa que meu colega lá de São Paulo, agora ele é desembargador, mas o professor Renato Lopes Beixo, disse, qual é o tempo de prescrição dos créditos da Fazenda Pública? É uma geração. É uma geração, porque eles podem se alongar durante uma geração da família. São tantas as possibilidades de interrupções que a gente percebe na prática, que a gente vê que são créditos antigos, muito antigos, e, de outro lado, não prescritos. Mas por que não prescritos, Thiago? Porque eles apanharam um contexto histórico que a gente teve há uns anos atrás, de sucessivos programas de parcelamento, em que os contribuintes aderiam a um parcelamento, migravam para outro parcelamento, rescindiam o parcelamento, deixavam de pagar, né? E aí aderiam a um outro que não havia limite, ou aderiam depois a um parcelamento simplificado. Cada operação dessas, a gente vai lembrar da súmula 653 do STJ, cada operação dessas interrompeu a prescrição. Então a gente pode ter créditos e processos bastante antigos que não estão prescritos. A gente precisa ter esse olhar. Será que não teve? Vamos investigar. Né? Por isso que o juiz, quando depara com uma situação dessa, ele precisa ouvir a Fazenda Pública. A não ser numa situação muito excepcional, lá do parágrafo, acho que 3º ou 4º do artigo 40, que é quando o crédito é tão pequeno que ele está abaixo do piso exequendo. Né? O piso exequendo, que hoje é R$20 mil em se tratando da Fazenda Nacional e também da Procuradoria-Geral Federal no quanto aos créditos não tributários. São PGFN tributários, Procuradoria-Geral Federal com relação aos não tributários. E aí nos estados podem ter outros parâmetros mínimos de execução, né? Bom, então aqueles valores mínimos, se está abaixo daquele valor mínimo, a gente dispensa essa oitiva prévia. Mas isso é tão excepcional, né? A gente vai trabalhar com a regra, com o ordinário. No ordinário a gente vai ter oitiva. O que é oitiva? Olha, Fazenda, me diga aí se houve causa interruptiva ou se houve causa interruptiva e suspensiva. Tem suspensão da prescrição tributária, Thiago? Vamos tratar num destes nossos 5 tópicos. Eu nem entrei no primeiro ainda. Essa é a primeira questão peculiar do parcelamento e aqui da execução do IPTU. A grande questão, seguindo aqui digamos, a prescrição intercorrente talvez seja a prescrição, né, mais curiosa, a mais, enfim, ela é relativamente recente aqui na matéria tributária, mas a prescrição na execução fiscal, ela tem as suas peculiaridades. Essa prescrição, primeiro de tudo, a gente vai lembrar que o inciso 1º do parágrafo 1º, do único, melhor dizendo, inciso 1º do parágrafo único do 174 do CTN, fala que o despacho do juiz interrompe a prescrição. Alguém me comentou, acho que foi ontem mesmo lá no Insta,
interrompe a prescrição. E aí, como é que funciona? Bom, nessa situação, o despacho do juiz interrompe, só que aí começam, né, as situações. Essa interrupção, esse efeito interruptivo, retroage à data do ajuizamento da execução. Retroage à data da propositura da própria execução. Isso tá, anota aí, quem não é aluno, anota aí, tema repetitivo 383. No 383, o STJ disse que esse despacho tem efeito, como está no Código de Processo Civil, enfim, já é uma tradição no direito comum, retroage a data do ajuizamento. Muito bem. Então, alguém me comentou, mas eu não sabia que o despacho interrompe. Sim, o despacho interrompe, e é algo muito tradicional, por isso que a gente fala do básico avançado, muito tradicional, no direito comum, não aqui na execução fiscal. Só que então essa causa interruptiva, ela na prática vai funcionar como a data do ajuizamento. Então por isso que quando eu sempre falo do vencimento até o ajuizamento, vencimento até o ajuizamento, porque na verdade nós temos na prática, né, a contagem naquela timeline. Até uma aluna me comentou, professor, eu fiz a timeline como foi sempre sugerido aí, né, marcando no tempo, faz um risco, vai marcando no tempo, né, a data de cada coisa para facilitar o estudo. E nessa timeline, a aluna, olha, com isso eu consegui inclusive o reconhecimento de uma prescrição, porque facilitou a compreensão e facilitou o julgamento. Facilita para todo mundo, né? Eu sempre falo para os alunos, vamos jogar na bola, né? Vamos mostrar as coisas como elas são de verdade, com os devidos fundamentos. Então eu sempre mostro, qual é o fundamento? É o tema repetitivo, que claro, é obrigatório, né? O precedente é obrigatório. E aí, a gente vai começar a contar dentro da execução fiscal a possibilidade de nós termos uma prescrição intercorrente. E aí, pode ter prescrição intercorrente? Olha, poder pode, mas o que a gente vai considerar? Voltando lá na teoria geral, a gente vai considerar eventual ocorrência de causas interruptivas da prescrição. Na execução fiscal nós temos um jeitão das coisas, aquele básico, aquilo que normalmente acontece. Nós temos lá o despacho do juiz determinando a citação, nós temos a remessa de uma carta de citação. No mais das vezes o contribuinte ou não tem um contato físico com o documento, em uma situação boa ainda assim, porque foi entregue no seu domicílio, deixa escapar o prazo de 5 dias úteis para garantir a execução, ofertar bens, ou enfim, contratar uma garantia, e se expõe a uma medida gravosa, uma medida de penhora, né, uma medida de busca de bens na execução, que é gravosa no sentido de ser feita independentemente da vontade, do que seria mais conveniente para executar. Uma penhora gravosa vai significar o quê? O juiz determinar bloqueios de valores, certo? E esse bloqueio, né, vai ser feito a pedido do exequente, como geralmente está na inicial, de acordo com o jeitão das coisas, né? Já está na inicial da execução o pedido de penhora através de bloqueio cisbajude, então tem que ter pedido, tá? É uma coisa importante a pontuar, precisa ter pedido. O juiz determina esse bloqueio, essa medida de pesquisa de bens, lembrando, já está citado, né? Não é um arresto executivo. Faz lá uma pesquisa de bens e bloqueia valores na conta bancária do executado. Isso aqui é aquilo que normalmente acontece. E o que normalmente acontece, a nossa brincadeira, a nossa piada interna aqui, é o milagre do aparecimento do executado. E o milagre do aparecimento do executado é aquele que, uma vez eu contratei um marceneiro, e o marceneiro atrasou lá, não, porque eu acordei e tinha um bloqueio na minha conta, eu não sabia do que era, tive que ir atrás, me atrasei e tal. E aí o marceneiro tava com bloqueio Bacenjude lá, Cisbajude na conta dele. E aí tu vai ter que buscar o que é. E aí ele vai aparecer na execução fiscal. É o milagre do aparecimento do executado. E esse aparecimento do executado, no mais das vezes, acontece com o quê? Com duas coisas. Acontece com um pedido de liberação do bloqueio, liberar a garantia,
e vem junto a segunda coisa, a prova, ou um indicativo, ou uma promessa, mas algo do tipo que é um parcelamento. Muito bem, e aí a gente volta mais uma vez no início, lembrando que o prazo para se consumar ele precisa ter decorrido sem que tenha havido causas de interrupção da prescrição. E a gente sabe, eu acabei de mencionar, súmula 653 do STJ, que este parcelamento é uma causa volitiva, é uma manifestação de vontade por parte do contribuinte, e esta manifestação de vontade vai encaixar lá no inciso 4º do artigo 174, parágrafo único. Muito bem, então nós temos um ato de vontade do contribuinte no sentido de reconhecer o débito. Ah, mas Thiago, meu cliente não assinou nenhuma confissão, ele não teve nada desse tipo. Não, basta o pedido, basta um cliquezinho numa caixinha, numa tabela ou numa planilha ou num formulário da internet, alguma coisa do tipo. Basta um mero assinalar da opção, significa esta opção que há um reconhecimento que é extrajudicial do débito, e este reconhecimento, este ato de vontade em que o contribuinte reconhece o seu débito lá na via extrajudicial, né, na órbita extrajudicial, é causa de interrupção do curso da prescrição tributária. Então, nós temos aqui uma causa extrajudicial que a gente precisa considerar na contagem da prescrição tributária. Muito bem, então, no mais das vezes acontece esta aparição milagrosa do executado na execução fiscal, que antes nunca tinha dado as caras, nunca tinha nem dado as horas, né? Não se manifestou no processo de uma forma mais produtiva, e ele vai lá e oferta então um parcelamento, requer um parcelamento, oferta a prova disso e requer o levantamento da garantia e, de outro lado, a suspensão da execução fiscal. A gente estuda isso aí lá no TAR, né, com relação aos efeitos do parcelamento, são diversos. Nós estudamos também o parcelamento é uma excelente medida de gestão, controle, né, redução de danos, mas neste momento, por isso que eu sempre falo, olha, é bom que o contribuinte atente a isso, esteja bem assessorado, faça a gestão do seu passivo, para evitar este erro, que é um erro evitável, né? De fazer um parcelamento e tentar liberar valores. Às vezes, o liberar o valor implica, né? Ou melhor dizendo, o não liberar valor implica até pagar duas vezes, porque o valor vai ficar lá indisponibilizado, bloqueado, né, e depositado numa conta vinculada à execução fiscal, e de outro lado ele vai ter que ficar pagando o parcelamento. Então ele perde a disponibilidade numa ponta e tem que arcar com um parcelamento na outra ponta. Isso é bastante penoso, né, para o nosso contribuinte. Então, nós temos que cuidar, fazer essa gestão, né? Evitar que chegue nesse momento de ter esse duplo prejuízo. E daí que a execução ela acaba gerando problemas, né? Como o Renato fala, por uma geração, né? Ela gera problemas que não se esgotam propriamente no valor do débito. Ela gera problemas que se difundem na gestão da empresa, né? No esgotamento de capital de giro, enfim, problemas de mais ordens. E então, este contribuinte, no mais das vezes, adere a esse parcelamento, comparece, o juiz vai negar a liberação do valor bloqueado e ele vai ficar pagando o parcelamento. O que muitas vezes acontece é um inadimplemento do parcelamento. Um inadimplemento do parcelamento. E aí a gente vai, talvez, intuir uma solução, né, que inclusive hoje mesmo ali uma ementa, e a ementa infelizmente não estava totalmente precisa. Por quê? Porque a rescisão do parcelamento, fiz várias perguntas, respondi várias perguntas lá nas minhas caixinhas do perfil do Instagram, e eu separei
várias perguntas de prescrição para aquecer aqui a nossa conversa. E essas perguntas várias vezes surgiram a uma dúvida parecida. Diz respeito ao início da contagem deste prazo que surge na rescisão do parcelamento. Mas deixa eu explicar mais um detalhezinho para vocês. O parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ok, muito bem. O parcelamento, ele interrompe a prescrição. Ok, súmula 653. Então, ao longo do parcelamento, enquanto paga o parcelamento, o crédito tem contra si uma causa de suspensão da exigibilidade. Significa dizer que ele não pode ser exigido. E aí vamos lembrar do que a gente falou lá no início. Crédito que não está exigível não está exposto à prescrição. Então tá bom, isso é uma coisa bem importante. Ao longo do parcelamento não corre prescrição. A prescrição vai se retomar da rescisão do parcelamento, segundo aspecto. E aí, vai retomar do zero, porque, súmula 653, o ato extrajudicial interrompe a prescrição. Interromper significa voltar do zero. Novos 5 anos. E agora a questão mais precisa. De quando eu vou contar estes 5 anos? Muito bem, a gente vai se socorrer, eu sempre falo aos alunos que estão aqui acompanhando, da súmula 648 do TFR. Deixei aqui sublinhada aqui na minha edição. Afinal, o livro é meu, eu vou sublinhar. Eu gosto muito de marcar, pelo menos os meus livros. E aí, a 248 do TFR fala que recomeça a fluir do dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. Muito bem, a gente vai ter causa de rescisão do parcelamento prevista na norma do parcelamento, certo? A gente vai precisar considerar qual é a data de vencimento e qual é a data da rescisão. E essa data da formalização da rescisão ainda pode ser uma terceira data. Então o vencimento, não pagar uma parcela pode rescindir o parcelamento? Até pode, até pode. Tem outras causas de rescisão de parcelamento? Claro, várias outras. Podem ser 3 ou 6 parcelas. Pode ser descumprir, por exemplo, a necessidade, a obrigatoriedade de desistir de discussões administrativas pendentes, desistir de ações judiciais pendentes sobre aquele mesmo débito. São obrigações que a norma daquele parcelamento pode impor ao contribuinte. Então são várias as possibilidades de rescisão. E a gente precisa considerar a norma específica, a norma que gera a rescisão. Por quê? Enquanto não ocorrer a causa de rescisão, de descumprimento do parcelamento, a gente não vai ter a disparada do prazo. Por quê? Porque o parcelamento ainda está em vigor. Eu posso ter a possibilidade, eu vou ter o parcelamento rescindido quando houver 2 parcelas consecutivas sem limite, né? 2 parcelas consecutivas impagas. Então ele paga mês sim, mês não, mês sim, mês não, mês sim, mês não. Não tem rescisão, porque precisa 2 consecutivas. Ele paga uma, depois ele paga uma, depois ele fica inadimplente próxima. Isso não gera rescisão, porque teriam que ser 2 consecutivas até um limite de 2, por exemplo. Isso já aconteceu em parcelamentos tributários. E como a gente fala aqui com alunos de todo o Brasil, nos municípios, dos estados, vocês podem encontrar normas variadas. Então, joga na bola, vai na lei, qual é a norma que regulamenta o número de parcelas que gera a rescisão. Bom, eram 3 consecutivas. Uma vez tendo 3 consecutivas, no máximo 3, pumba, rescindido está. Eu vou lá, né, e considero as datas de vencimento. Na terceira parcela inadimplida, pagou janeiro, fevereiro, março, abril, não pagou, imediatamente em abril está rescindido o parcelamento. Fechou? E aí você vai considerar, volta lá na linha do tempo, novos 5 anos, faz a data da rescisão, né? Lá, por exemplo, 30 de abril, data da rescisão do parcelamento. Muito bem. E aí, eu vou considerar mais 5 anos. Tiago, agora no meu caso, deixei aqui anotado para vocês no livro.
Tiago, no meu caso, a Fazenda, ela formalizou a rescisão e comunicou ao contribuinte só em novembro. E a execução foi ajuizada 4 anos e 8 meses depois, em outubro. Então, da rescisão do parcelamento não decorreram, da formalização, né? Vocês entenderam? Da formalização não decorreram 5 anos, mas 4 anos e 11 meses. Teve prescrição? E aí a gente vai lembrar de uma outra coisa que a gente falou lá no início. É um prazo previsto em lei. É um prazo previsto em lei. A Fazenda não tem discricionariedade na contagem da prescrição. É um prazo cogente, é uma causa cogente. Então, a gente vai na lei, considera a causa legal de rescisão. A Fazenda não pode protrair no tempo a formalização, porque aí eu jogo o prazo, a retomada dos 5 anos mais para frente, é favorável à Fazenda, contrário ao contribuinte. Ela não tem essa discricionariedade, então ela vai contar a prescrição da data da rescisão, da op legis, né, pela incidência da lei, e não a partir da formalização, porque não existe essa discricionariedade. Isso é o ordinário, isso é, digamos assim, da teoria geral, se você não tiver alguma regra em específico, mais uma vez, prevista em lei. Pode ter acontecido, né, em alguma lei em específico, que esta causa de rescisão e a contagem, né, a causa de rescisão vai ser a formalização. Pode acontecer de que a lei em específico estipule que a prescrição se contará a partir da decorrência do prazo do qual intimado o contribuinte a dizer sobre a eventual rescisão do parcelamento. Então, isso pode acontecer. E aí a gente vai considerar a lei, tá bom? Então, essa é em linhas gerais, o ordinário é da causa de rescisão do parcelamento, tal qual prevista no próprio normativo que regulamenta o parcelamento. A gente viu, agora vamos passar pelas minhas contas aqui, o quarto tópico. A gente viu já uma questão mais avançada, tá? Alguém me comentou e eu achei curioso porque é muito raro ver esse tipo de situação, assim, até na prática, mas é dos avançados, vamos lá. A gente viu que precisa ter exigibilidade para ter prescrição, porque é um direito de crédito exigível e não exigido. Muito bem, então ele precisa ser exigível para que possa ser exigido. E se nós tivermos alguma causa de suspensão da exigibilidade do crédito? A gente já viu que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade. No entanto, a gente pode ter outras causas de suspensão da exigibilidade. Tiago, me dá outro exemplo de causa de suspensão da exigibilidade. Liminar e mandado de segurança, tradicionalíssima, está lá no Código de 66. Outra sugestão aqui de exemplo, uma tutela de urgência num procedimento comum ordinário. Tá, mas o que mais, Thiago? Depósito do montante integral em dinheiro. São 3 exemplos de prateleira para mostrar que o crédito tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa. Muito bem. E aí, tem lá, por exemplo, um crédito tributário vencido, não pago, com prazo de prescrição, portanto, correndo, e aí o contribuinte, resignado com aquele débito, ajuiza, né, uma ação de procedimento comum ordinário e faz lá um depósito integral do montante do crédito, né, em dinheiro vinculado àquele processo. Muito bem, deposita lá no banco aquele valor do próprio crédito. Este depósito, ele é causa legal de suspensão da exigibilidade. Não existe discricionariedade nem do juiz, nem da procuradoria em fazer cumprir esta causa de suspensão. O que significa isso, Thiago? Significa que esta causa de suspensão vai impedir a cobrança, porque está inexigível o crédito.
O que significa isso, Thiago? Bom, esse crédito não pode ter protesto, essa CDA não pode ser remetida a protesto. O nome do contribuinte não pode ser inscrito no CADIM, Cadastro Informativo. E lembrando que agora o CADIM compreende também débitos estaduais. Por convênio, os estados, municípios podem conveniar com a Procuradoria para fazer a inscrição lá dos seus devedores. Não pode haver uma inscrição, que seria uma positivação, a gente chama de negativação, em cadastros de inadimplentes. Não pode haver esse tipo de cobrança indireta ou uma cobrança publicitária, né? Uma cobrança que visa obter do contribuinte o pagamento através desta publicização da sua precariedade financeira. Não pode haver esse tipo de situação. Suspensa está a exigibilidade pelo depósito. É a mesma coisa na liminar, no mandado de segurança e também lá no procedimento comum ordinário. Tudo bem, fechou. Suspensa a exigibilidade, mas o juiz ele julga improcedente esse procedimento comum ordinário. Alguém me perguntou o que é procedimento comum ordinário? É a ação ordinária, como a gente normalmente chamava, né, e continua chamando. Ação ordinária, né? Mais fácil mudar a lei do que mudar a praxe, né? A gente chama ação ordinária até hoje, né? Mas é procedimento comum ordinário. Muito bem, então nós temos a sentença que julgou improcedente. Efeito legal dessa sentença de improcedência vai ser, por exemplo, revogar a liminar que tenha sido concedida. Tá bom? Revoga-se a liminar. Muito bem. Se eu tenho uma causa de suspensão da exigibilidade, a gente entendeu que a causa de suspensão suspende a exigibilidade, suspende por reflexo a prescrição tributária. Agora já começou a ficar uma coisa meio estranha. Mas então, vou ter uma causa de suspensão da exigibilidade, que é como parcelamento, mas que suspende a prescrição porque o parcelamento interrompe, mas o depósito, a liminar, suspendem a exigibilidade, mas suspendem a prescrição. E aqui a gente vai lembrar mais uma vez do que a gente falou lá no início, porque é o seguinte, quando eu não tenho exigibilidade, eu não posso ter prescrição, porque o débito precisa ser exigível, e se ele é inexigível, ele não pode ter contra si contada a prescrição. Então, olha só, seja na liminar, seja no depósito, são causas de suspensão da exigibilidade e suspensão da prescrição tributária. Então, existem causas de suspensão da exigibilidade, melhor dizendo, causas de suspensão da prescrição tributária? Sim, existem causas de suspensão da prescrição tributária. Por exemplo, depósito, por exemplo, liminar, por exemplo, tutela de urgência. Ou evidência também. Tudo bem. E aí, como é que eu conto depois disso? Bom, eu vou contar do surgimento da causa que tenha revogado aquela ordem de suspensão. Talvez tenha sido levantado o valor, mas aí teríamos pagamento, né? Deu pagamento, extingue crédito, não vai ter efeitos. Mas vamos ter na revogação da liminar, né? Na revogação da tutela, nessas situações volta a contar o saldo. O saldo, olha só, é causa de suspensão. Olha só que complexo, a gente vai ter que fazer uma timeline considerando a causa de suspensão e depois contando o que sobrou do prazo de prescrição para eventual ocorrência da prescrição. Olha só, curioso isso, né? É uma questão que tá no livro também, né? Tá no livro, talvez alguém vá usar, mas não é muito corriqueiro. Não é muito corriqueiro. Deixa eu ver se a Letéia tá por aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque eu tenho. Reservei aqui no último bloco, nos últimos 10 minutinhos, a situação mais, digamos. Deixa eu ver se a Letéia tá por aqui. Deixa eu ver se eu te encontro aqui Oi, tô aqui. Oi, Letéia, agora eu tô te vendo. Tá me vendo? Agora sim, deixa eu tirar a minha marcação para o pessoal te enxergar melhor aqui, ó.
Aí, agora está Ei. aqui, ó, ela até no quadrinho, ó, vou marcar ela. Pronto. O que nós temos aí, Ledé? Já está disponível com vocês aí? Eu tô falando, vários me perguntaram Gente, esse já. livro lindo, maravilhoso, que ficou realmente muito legal, muito, como o professor Tiago disse, nobre, né? Com todo esse conteúdo sobre prescrição tão importante, com esses tópicos, né, que o professor Tiago tem pincelado, já está disponível. Quem quiser, é só nos chamar no direct da Tiling, é a única maneira, tá, de adquiri-lo. É pelo direct da Tile. E a gente está com uma promoção bem especial de lançamento. O preço dele vai ser 229,90. E agora no lançamento está por 199,90. Então, quem tem interesse, que quer adquirir o livro, nos chame ali no direct, porque serão por poucos dias, tá? Domingo deve encerrar a nossa promoção de lançamento, tá, gente? Então, tem gente que já mandou direct, já garantiu o seu. Está sendo assim, ele foi um livro muito pedido no e-book e muitos alunos nossos perguntavam quando que ia sair a versão física do livro, que queriam muito, né? Já tinha uma listinha de espera. Pois então saiu, gente, está aqui. Ficou realmente muito bonito o livro, com aquela linguagem, né, super acessível que vocês conhecem, que tem nossos materiais. Então, tá aí. A gente está muito feliz com mais essa entrega, com mais essa acessibilidade a conteúdo, né? Prático, resolutivo. Estamos muito orgulhosos. E quero agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco, assistindo e prestigiando o nosso lançamento, mais um, da Thailand em parceria ali com o professor Tiago. Show de bola. Coisa boa. Vários me perguntaram. O Williams falou que quer autografado, né? A gente manda, Williams, autografado com todo gosto. Isso, faz o contato no direct, nos avisa ali que gostaria autografado, que a gente faz essa ponte aí com o professor Tiago e envia para vocês autografado, tá bem? Joia. Eu esqueci de falar uma coisa, aproveitando agora, que esse livro ele já está atualizado com a lei complementar que alterou o CTN na parte do protesto extrajudicial, porque agora o protesto extrajudicial feito em tabelionato é causa de interrupção da prescrição tributária, tá bom? E também atualizado com a resolução do CNJ, a 547, que tratou da prescrição para a repropositura da execução fiscal. É uma nova prescrição para a repropositura daquela execução fiscal frustrada, né? Lá da resolução 547. E aí já está bem atualizado. Então, de 2024 com as regras de 2024, né? Então, fico muito feliz de poder ofertar para os amigos um texto assim, disponibilizar um texto bem atualizado de quem atua para quem atua, né? É bem legal, bem legal. Ah, E só vou fazer mais uma observação. manda, A gente não tem muitos exemplares, assim, né? A gente fez uma produção menor. Então, assim, quem quiser, vai lá no direct e garante o seu, tá, gente? show. Ah, o Lucas agora falou que eu tava meio travando o áudio. E eu tava ouvindo bem aqui. Não sei se alguém mais. Aqui a transmissão também estava boa. É, ó, o Edu falou aqui, ó, lá pelo direct, eu tô respondendo assim lá no Insta quando me perguntam, né, pro arroba ThailandED. Obrigado, Roseli, então estamos bem de áudio então. Vamos fechar com chave de ouro. E eu vou provocar vocês com uma questão que, para ser bem honesto, é uma questão que talvez alguns de vocês já tenham deparado, mas talvez ainda não tenham pensado sobre. É mais previsível que não tenham enfrentado essa situação, que é a prescrição ser aplicada conforme a lei específica do crédito. Tá? Esse é um aspecto peculiar. Eu quero deixar vocês para pensar, por isso que é um assunto do básico ao avançado. E eu reservei o mais avançado aqui para a gente fechar com chave de ouro. A insegurança que muitos podem ter com relação à aplicação de qual prazo.
Vai ser sempre 5 anos a prescrição nos casos da Fazenda Pública? Olha, praticamente sempre, tá? Nós tínhamos alguns exemplos de prazos diversos na execução fiscal. Talvez alguns lembrem que o prazo de prescrição do FGTS era de 30 anos. Eu acho que a única sentença do Brasil de prescrição num caso de FGTS eu dei. Eu dei uma sentença de prescrição de 30 anos numa execução fiscal de FGTS. Então imaginem só, 30 anos. Prazos tão longos são uma garantia efetiva de que o crédito vai ser recuperado? Muito pelo contrário. Porque quanto maior o prazo, menos a Procuradoria se preocupa em promover aquela execução. Né? O cachimbo entorta a boca, diz meu pai. E esse excesso de privilégios, de excesso de prazo, depõe contra a própria Procuradoria. Porque, olha, se eu tenho 30 anos, eu vou deixar para o ano que vem, tal. E isso acaba que a vida se impõe. Por isso que eu digo lá no final, o limite absoluto de todas as coisas. O tempo é o limite. Acontece que as empresas também chegam ao limite. Né? Nós tivemos tantas empresas tão fortes no Brasil, Banco Nacional, né? Varig, Transbrasil, né? Tantas empresas tão importantes no Brasil que simplesmente foram varridas do mapa, foram para a história apenas. E esse tipo de prazo tão longo expõe o crédito a mudanças muito bruscas na condição da vida. Então, um prazo mais curto faz mais sentido. Né? A tendência da prescrição, também está no livro, a tendência da prescrição é cada vez ser encurtada. Nós tivemos no Código Civil anterior prazo de 20 anos. Mas hoje o prazo máximo do Código Civil é 10 anos. Então, só encurtou o prazo. Nós temos a prescrição intercorrente no processo administrativo de créditos não tributários, não de 5, mas de 3 anos. Nós temos prazos diferentes. Então a gente precisa observar a lei. Claro, a gente trabalha mais com tributário, mas a gente trabalha também com créditos não tributários. Tá, mas Thiago, e no não tributário? O que é? Bom, no não tributário, primeiro de tudo você vai pensar se é um tipo de crédito peculiar que chame a aplicação de uma lei especial, como pode ser o Código Civil em se tratando de créditos de origem privada que talvez a administração tenha, certo? A gente vai lembrar que é um caso mais comum, que tem muita execução no Brasil, tem um repetitivo da STJ sobre isso, que é das operações de crédito agrícola que o Banco do Brasil, que é um grande financiador, né, da atividade agrícola, ele cedeu para a União em 2001, eu acho. E esses créditos eram vintenários, porque o código de então era de 20 anos. Né? Então é uma execução que está exposta a um prazo que era antigo, de 20 anos. Mas isso é uma situação peculiar. Tem alguma outra situação peculiar que possa, talvez, fora FGTS? Sim, tem tarifa, né, de serviço público que é cobrado por concessionárias de serviço público, talvez tenha execução fiscal municipal, alguma coisa assim. O STJ tem um repetitivo dizendo que vai ser 10 anos. Mas isso são coisas peculiares. Mas a gente vai ter, tivemos o FGTS, a gente vai ter o ordinário aqui no não tributário. O ordinário é um prazo de 5 anos, igual ao tributário. Bom, já ficamos mais dentro, né, do prazo que a gente está acostumado. Muito bem. O ordinário, então, são 5 anos. De qual? Decreto 20.910 de 32. 20.910 de 32. Pô, Thiago, tem quase 100 anos esse decreto. Mas não é nem decreto-lei, Thiago. Não é nem decreto-lei. E ele foi recepcionado pelas ordens constitucionais posteriores com força de lei. Ele vale como se lei fosse, lei ordinária, tá? Lei aprovada pelo Congresso. Mas é um decreto do presidente. Este decreto, ele vigorou sozinho por muitos e muitos anos. E na falta de uma
regra específica para esse decreto. Olha só, pessoal, esse decreto ele se aplica contra o particular, tá? Esse decreto 20.910 prevê 5 anos. Por exemplo, o meu carro sofreu uma colisão por uma viatura do exército, uma viatura lá, uma ambulância, alguma coisa assim, bateu no meu carro. Bom, eu tenho 5 anos para acionar a União, que é a dona, né, do carro do exército. 5 anos é um prazo que corre contra o administrado. Só tinha isso, ou o Código Civil. E aí o STJ fez uma interpretação no sentido da simetria, dizendo o seguinte: olha, se a administração tem que ser cobrada em 5 anos, a administração tem que cobrar dentro de 5 anos. Claro, também vai ser o mesmo prazo tributário que ela cobra dentro de 5 anos, então ajudou a reforçar essa decisão da STJ. Então, por simetria, o que vai a favor da fazenda tem que ir contra a fazenda também, senão fica dois pesos e duas medidas, né? Por isonomia, por simetria. Então, o que fez o STJ? Mandou aplicar o 20.910, que era contra o administrado, mandou aplicar contra a fazenda. Agora a fazenda, você tem 5 anos para cobrar. Fechou. Então já estamos igual ao tributário. Muito bem, o STJ fez uma série de repetitivos dizendo como se aplica esse decreto, as causas de interrupção são as mesmas do CTN, as causas de interrupção da prescrição intercorrente são as mesmas da LEF. Só que tem um detalhe. Eu falei que a gente precisa cumprir a lei específica, né? No não tributário é o 20.910. Só que o não tributário do 20.910 tem dois detalhes que vocês vão anotar para tomar em consideração em alguma situação que enfrentem, que são basicamente, diferente do tributário, o 20.910 tem dois detalhes que são interrupção por uma única vez, como é lá no direito privado. 20.910, interrupção uma única vez, como é lá no direito privado. Vou ter uma foto depois disso aqui, porque é um bilhete para. E dois detalhes: uma única vez e contagem pela metade. E agora? Então, eu vou considerar apenas uma interrupção e contagem pela metade, diferente do tributário, né, pessoal? No tributário, são infinitas interrupções, tá tudo explicadinho aqui. Infinitas interrupções, não é uma única vez, diferente do direito civil, e volta a contar do zero, né? E aqui não. Aqui é uma causa de interrupção e volta a contar pela metade. Vou ser honesto com vocês. O Luciano me mandou hoje essa questão aqui, resolvi separar ela para a gente fechar a nossa aula. Eu localizei um julgado apenas sobre esta aplicação aqui, tá? Do nosso tribunal aqui do TF da 4ª Região. Se porventura vocês depararem com alguma questão dessas já julgada, compartilhem, por favor, porque eu gosto de catalogar esse tipo de precedente, tá? É uma questão que uma andorinha não faz verão, um precedente não faz jurisprudência, tá? Eu tenho um precedente do nosso tribunal mandando aplicar estas duas questões da lei do decreto 20.910. Por quê? Porque senão eu vou montando uma lei. Eu tenho que aplicar a lei como ela é, a favor e contra, né? Eu acredito que eu não posso fazer uma lex tercia, né? Misturar diferentes leis na base da interpretação. Eu só estou pegando uma lei e virando ela ao contrário, né? Eu não poderia criar uma lei diferente. Olha, mas aqui então eu preciso observar uma outra coisa, inventar. E eu creio que não pode. Um julgado do nosso tribunal fala exatamente disso, mas eu deixei para a gente refletir.
certo? Para a gente trabalhar nessa questão. Quem porventura, o Williams uma vez me perguntou sobre isso. Eu tenho literatura, né, que se aplica realmente, o 2910 contado pela metade contra o administrado, né? Agora, contado contra a União, tenho esta preocupação e essa pesquisa. Estou pesquisando isso aí ainda, né? Nos falta mais fôlego nesse assunto aí. Certo, meus queridos? Pessoal, consegui cumprir os 5 tópicos com várias janelas aí, vários parênteses feitos aqui, né? Para a gente fechar o nosso assunto aqui. 5 tópicos que eu separei da prescrição. O livro, como a Letéia comentou, está disponível lá, né? Na @TailenED por direct. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer mais uma vez a própria Letéia e a equipe que comandaram, né? A editoração ficou muito legal. Ele tem quantas? 200 e algumas coisinhas, né? 200 e pouquinhas páginas. 219 páginas, né? Ficou bem bacana. É uma tiragem reduzida, então vai ficar quase como uma edição de colecionador, né? Quase como uma edição de colecionador. Então, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam, que compartilharam desse momento feliz comigo aqui de festejar esse novo lançamento. É tão difícil conseguir lançar um livro, né? E é quando a gente consegue assim colocar, né, o carro na praça aqui no desfile, é muito feliz para todos nós. Certo, meus queridos? Um forte abraço e nos vemos nas próximas atividades, tá bom?